Ouve-se a voz do Senhor sobre muitas águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. Palavras do Salmo 29. O que esse salmo tem para nos ensinar? Eu creio que pelo menos duas coisas ficam muito claras aqui, que é a intenção do salmista nos mostrar. A primeira é como Deus age, como Deus fala, como Deus se manifesta de forma geral no mundo que ele criou. E em segundo lugar, como Deus age, como Deus fala, como Deus se manifesta de forma particular com aqueles que fazem parte do seu povo. Primeiro, como é que Deus fala no mundo? Muitos de nós esperamos que Deus fale no mundo por meio de uma visão, por meio de uma voz que vem nos nossos ouvidos, por meio de uma intuição do nosso coração. Não significa que Deus não possa fazer isso. Deus faz. Nós temos relatos na Bíblia nos mostrando exatamente isso. Deus falando conosco diretamente, Deus usando anjos para se comunicar. Porém, todas essas manifestações de Deus para conosco são extraordinárias, fazem parte do âmbito sobrenatural da ação de Deus no mundo. E que acontece, mas são exceções. Como é que Deus ou como é que nós ouvimos a voz de Deus no mundo? De acordo com o salmista, você ouve a voz de Deus quando um trovão cai do céu. Aqui a imagem é de um marinheiro que está num navio e aquele céu estava azul, de repente o céu se escurece e os trovões começam a cair, aquela tempestade começa a descer. Ouve-se a voz do Senhor sobre muitas águas. Troveja o Deus da glória. Trovão caindo numa noite de chuva. É Deus falando com a criação. É Deus se manifestando a sua glória sobre o mundo. E não apenas nas tempestades. Deus fala quando ele quebra os cedros. Verso 6, ele faz saltar o bezerro quando ele dá força para os animais crescerem, correrem, os cavalos, camelos, as aves cantarem, todo o ciclo natural da criação. Tem por detrás um Deus empoderando cada uma das suas criaturas através do seu governo provedor para o mundo. Deus se manifesta no mundo de forma ordinária. Deus se manifesta no trovão. Deus se manifesta dando força aos animais. Deus se manifesta através de catástrofes. Deus se manifesta. A voz do Senhor se ouve em toda parte. Como diz o Salmo 19, que Deus manifesta a sua glória sobre a criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não se ouve nenhuma voz. Deus não está falando na língua portuguesa, Deus está falando na linguagem que Ele mesmo sabe falar. E que nós conseguimos ouvir se nós aprendermos a contemplar os feitos de Deus na terra. Então esse salmo é muito engraçado, que ele quer nos ensinar que a comunicação de Deus não necessariamente precisa ser na nossa língua. Deus se comunica através dos seus feitos maravilhosos sobre a terra. Essa é a primeira coisa. Mas há uma segunda maneira de Deus se comunicar conosco. Não apenas através dessas manifestações gloriosas que ele faz no mundo, mas conosco, dentro de nós. O texto do Salmo 29, verso 1 diz o seguinte: O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Essa é a segunda maneira de Deus falar diretamente conosco. Como? Dentro do nosso coração. Quando você acorda com energia, querendo produzir, querendo entregar o melhor que você tem para suas pessoas que moram na sua casa, no seu trabalho, para as pessoas de forma geral. Deus te abençoa, Deus fala com você, Deus se manifesta com você quando você tem força, quando você se sente energizado. Deus dá força para aquele que está fraco. É assim que Deus fala conosco. Não, novamente, não é com voz, não é com um sussurro no ouvido, mas quando você acorda com energia, é Deus se manifestando na sua vida. E Deus também se manifesta na nossa vida dando paz. Situações difíceis, situações problemáticas. Você vê Deus manifestando em você quando você sente paz no coração e vive a sua vida sem temores. João, na sua primeira carta, diz que o perfeito amor lança fora o medo. Como experimentar Deus? Como experimentar a ação de Deus na minha vida? É quando você pede por paz para o Senhor e Ele te atende. Ele acalma o seu coração. Ele faz você descansar seguro. Como diz o Salmo 4, eu deito, pego no sono, porque o Senhor é quem cuida de mim.
O apóstolo Pedro, da mesma forma, lancem todas as suas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus se manifesta no mundo através do trovão, através da floresta pegando fogo. Deus se manifesta no mundo quando as corças, quando os cavalos, quando o avestruz, quando os animais correm e vivem a sua vida cotidiana. Deus se manifesta no mundo quando Ele age dando força para o seu povo e dando paz para o nosso coração. Essa é a mensagem do Salmo 19. Portanto, Davi diz no comecinho do Salmo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O que fazer diante dessas manifestações sobrenaturais, ordinárias, que Deus faz tanto na criação, que Deus tem para conosco no nosso particular? Adorar. É tempo de tributar toda a glória ao Senhor. No trovão, na calmaria, no inverno, no verão, na primavera, no outono, em todas as etapas e estágios da vida, Deus está se manifestando para conosco. A questão é, você tem olhos para ver? Você tem ouvidos para ouvir? Você tem coração para discernir como Deus está falando com você? O problema não é que Deus não fala. O problema é que nós não conseguimos entender como Deus se comunica conosco. Essa é a palavra de hoje, que no meio dessas tempestades que nós temos vivido, você seja capacitado pelo Espírito Santo para ouvir e discernir a voz de Deus sobre muitas águas, sobre muito calor, sobre muito frio, sobre muita dificuldade, sobre muitas bênçãos, não sei. Uma coisa eu sei, Deus está falando. Que Deus continue falando com você hoje, amanhã e sempre.